Muito bem, meus queridos, chegamos à lição número 9, a parte do domingo, fundamento para o louvor, ou a base para louvar a Deus. Na diversidade, precisamos aprender a cantar louvores a Deus, porque isso alivia a nossa alma, o nosso interior, conecta você ao céu e dá-lhe mais esperança e submissão à vontade divina. As pessoas que não louvam a Deus têm sempre assim um aspecto carrancudo, estão sempre de mau humor, estão atribuindo a Deus e às pessoas em redor tudo que de mal lhe acontece. Quando a pessoa canta, alivia o coração. Sabe aquele ditado popular, quem canta seus males espanta? Essa expressão pode ser parafraseada com a seguinte expressão: aquele que canta louvores ao céu encanta com seus amores. Por isso é importante cantarmos um louvor a Deus, porque isso vai produzir em nós assim um espírito diferente. Cantar é algo poderoso para a nossa salvação e para a salvação de outras pessoas que estão ao nosso redor. Morgan Campbell foi um dos grandes homens na França que serviu muito a Deus. Mas ele foi condenado pelo rei da França a ser decapitado. Foi colocado numa prisão e ali, um dia antes da morte dele, ele levantou-se cedo, fez muito exercício, fez muitas flexões, recebeu sua filha, conversou com ela, cantou louvores quase que o dia todo. E quando foi à noite, dormiu um sono reparador até às 5 horas da manhã. O guarda que o acompanhava ficou impressionado. Foi até a porta da cela e disse: Sr. Morgan, eu queria saber qual é o segredo dessa sua serenidade. O senhor vai ser morto dentro de poucas horas. O senhor conversou com sua filha, o senhor fez exercício, o senhor dormiu um sono que eu não consegui dormir, pensando na sua morte. E o senhor dormiu como se nada fosse acontecer. Como é que o senhor consegue isso? Morgan Campbell, disse aquele homem, o segredo está em Jesus Cristo e está nos louvores que eu canto. Percebeu quantos hinos eu cantei ontem? Ele disse, pelo menos uns 10 hinos. É isso que fortaleceu o meu interior. Eu não me incomodo de ir para a morte. Vai ser apenas um breve espaço de tempo, um intervalo entre a minha morte e a volta de Jesus. Por causa desse testemunho, esse guarda se converteu a Jesus Cristo, entregou o coração a ele e toda a sua família. Quando Morgan Campbell foi levado para o local da execução, ele tinha um sorriso de alegria nos lábios. E antes que a sua cabeça rolasse pela lâmina fatal, ele cantou hinos a Deus até o último momento. Um outro exemplo de alguém que suportou grande perseguição e provas e cantava no meio da aflição foi o apóstolo Paulo. Paulo e Silas, na prisão de Filipos, na Macedônia. Depois, ele como prisioneiro em domicílio, Paulo cantava. Escreveu várias cartas sobre o regozijo que devemos ter no Senhor e como podemos enfrentar nossos crisóis através de um cântico no coração. Pergunta número 1. Como Paulo escreveu palavras encorajadoras se ele estava preso? Como podemos desfrutar a paz de Deus que Paulo desfrutava? O texto bíblico de Filipenses 4, verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa honestidade notória entre todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Percebeu a serenidade dessas palavras ditas por um homem que estava preso e que passou por tribulações e aflições e castigos severos? Este homem tinha assim a bênção do Espírito Santo no coração. E ele ativou essa bênção através do cântico e do louvor a Deus. Então, para a pergunta, como Paulo escreveu palavras encorajadoras se ele estava preso, resposta, Paulo confiava em Deus e sugeriu aos cristãos que se alegrassem em Deus. Mesmo diante das piores circunstâncias, deviam alegrar-se, orar e agradecer por tudo
que estavam passando, porque isso traz paz ao coração e traz descanso mental. Todos os mártires que passaram por este mundo e que deram sua vida por Jesus, a maioria morreu cantando, por incrível que pareça. Poucas pessoas conseguem fazer o que Paulo sugeriu, alegrar-se e louvar a Deus durante as provações. Porque no calor das provações, muitos querem abandonar o barco. Agora, você ficar fiel e louvar a Deus e se alegrar durante as provações, isso é coisa para campeão. Isso é coisa para pessoas que têm, assim, a firmeza da fé em Jesus Cristo. Ter a paz é muito importante. Por isso, quando algumas pessoas têm a sua paz ameaçada com um sentimento de medo, a pessoa, então, acaba querendo abandonar o barco. O apóstolo Paulo sugeriu a confiança em Deus, sugeriu a oração constante, o louvor e a certeza da atuação divina. O que Paulo passou, poucas pessoas passaram. E ele dizia, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Um jovem converteu-se durante uma doença que se provou fatal. Embora ninguém percebesse, ele entregara o coração a Cristo. Ao anunciar, quando o médico anunciou uma mudança grave no seu estado de saúde, aquele moço demonstrou completa resignação e pediu para cantar um hino que exprimisse esse sentimento. Ele cantou o hino, Quão Grande És Tu. Cantou com todo o coração. 1 ou 2 horas depois, no silêncio do quarto, ouviram esse moço dizer, perdida, perdida, perdida. Sua mãe se aproximou e disse, que foi, filho? Perdeu sua esperança na vida, filho? Ele disse, não, mãe, é que eu tenho 24 anos e a minha vida está perdida. Eu nunca fiz nada por Jesus Cristo. E as pessoas vão pensar que eu me converti com medo da morte. Mas não foi isso, mamãe. Como eu queria viver para provar essa observação e dizer que as pessoas pudessem ver que eu tenho, assim, Jesus no coração. Aquele moço foi para morrer em casa. Mas enquanto estava em casa, ele começou a cantar hinos de louvor. E isso foi alegrando o seu espírito e mudando sua condição de saúde. Ele viveu mais 10 anos, tornou-se cantor evangélico e louvou a Deus. O último hino que ele cantou foi em uma igreja, onde ele terminou de cantar e disse, irmãos, eu sinto que a minha hora está chegando. Por favor, me ajude a assentar-me aqui. Assentou-se e morreu calmamente, olhando para as pessoas. Que confiança tinha esse moço, através da música, através do louvor. Ele encontrou o meio, assim, de assegurar que seu espírito estava conectado com o céu. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, na página 100, a seguinte expressão, Deus deseja que o nosso louvor ascenda para Ele, levando o cunho de nossa própria personalidade. Ou seja, você tem que cantar de forma personalizada, com o seu sentimento de adoração a Deus. Esses preciosos reconhecimentos para louvor da glória de sua graça, quando fortalecidos por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, o qual opera para a salvação de alma. Quando a pessoa canta, sim, com o coração, as pessoas em redor sentem que há, assim, um poder naquelas palavras. Um homem que se converteu durante a Segunda Guerra, ele disse, eu me converti, entreguei o coração a Jesus porque eu vi um irmão negro cantar um hino, falando da Rude Cruz. Não foi o hino que me encantou, não foi a música, foi a forma como aquele homem cantava aquela música, como se estivesse olhando para a cruz ali no Monte Calvário. Isso me impressionou e eu entreguei o coração a Jesus. Quando a pessoa canta com o cunho de sua personalidade, diz a Ellen White que o Senhor Deus recebe esse louvor e transforma esse louvor numa bênção para salvar outras almas. Deus é merecedor do nosso louvor, pelo reconhecimento que temos do seu amor por nós. Ele nos deu a salvação e suas promessas mostram que Ele, se preocupa conosco. E esse é o fundamento do seu amor por nós. Por isso, devemos louvar a Deus, porque Ele nos deu a salvação e Ele se preocupa
conosco como se fosse um pai. Nossos sentimentos e pensamentos de louvor são moldados pela fé no Deus que nos salvou e prometeu vida eterna. Na prisão, Paulo tinha esse foco, porque cantava louvores para engrandecer a Deus mesmo na prisão. Paulo tinha certeza que Deus ia atuar dentro da prisão no seu crisol. E quando Paulo estava ali, ele cantou louvores. E assim todas as celas se abriram. E o carcereiro queria se matar. E Paulo disse, não faça isso. E o homem perguntou, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O carcereiro levou Paulo para a casa dele, ele pregou o evangelho e batizou todos a casa dele. Sem contar os outros prisioneiros que foram influenciados pelos hinos que Paulo e Silas cantaram naquela noite. Cante um hino de louvor a Deus, no meio da provação. O fundamento do louvor é a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Que haja uma bênção no seu coração, que você possa louvar com este fundamento. É a lição de hoje que nós entregamos para você em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, porque aprendemos hoje que o fundamento do nosso louvor ao Senhor é a gratidão em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Quando cantamos de forma personalizada, o Senhor aceita e transforma isso numa bênção de salvação para outras pessoas. Que todo nome seja honrado neste dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração, divulgue nosso trabalho, mande para outras pessoas, compartilhe, porque Deus será honrado com esse pequeno trabalho que você faz de compartilhar. Que haja uma bênção no seu coração. E no YouTube tem o nosso canal. Você pode entrar, Gilberto Brasiliano, você pode entrar, se inscrever e receber sempre a lição. Quando eu publico a lição, você já recebe de imediato no YouTube, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus. Amém.